temos alguns amigos, pastores que aqui estão, pastor Silvestre, pastora Luciana, pastor Cleberson, missionária Daiane, e eu gostaria de convidar o pastor Cleberson Dias para dirigir a Deus esta oração, né? Agradecendo ao Senhor por único Senhor que o Senhor preparaste. Então, somos gratos a Ti, ó Deus. Continua nos abençoando este dia. A palavra que será ministrada esta manhã pelos Teus servos. Pai, esse momento, Senhor, do batismo, que as Tuas mãos estejam estendidas e que seja um tempo de glória, um tempo extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a seguir, nos diz: um anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se chama deserto. Filipe se levantou e foi. E havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. De adversidade, sim, mas não existe outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, no nome siga aquela carruagem. Então Filipe, obedecendo a voz do Espírito Santo, chegou até aquela carruagem e, acompanhando aquela carruagem, Filipe viu que o eunuco estava lendo um livro. E Filipe pergunta a ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como eu posso entender? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, um texto bem conhecido. E se por acaso, quando estiver pegando, suando, sabe que é o sol, meus irmãos. Está queimando aqui. Nem para o pregador colocar uma sombra. Cadê o guarda-chuva? Não, fica à vontade, estou brincando. Não, estou brincando, pastor. Puxa a mesa para cá. Não. Filipe, o texto que ele estava lendo, ele se encontra em Isaías 53, que fala sobre Jesus Cristo, o futuro de Jesus Cristo, o que iria acontecer com o Messias, que ele iria ser rejeitado, que ele iria ser maltratado, que ele iria ser machucado por todos nós. E ele não entendia isso. Ele perguntou a Filipe: será que o profeta...
familiares, né, que está conosco nesta manhã, prestigiando, né, esse trabalho que será realizado de batismo nas águas. E eu gostaria de convidá-los nesse momento, né, um momento de reflexão, onde nós estaremos ouvindo a palavra ministrada aos nossos corações através do nosso evangelista, irmão Edilson, nesta manhã, e que o bom Deus possa, através dessa palavra, também falar profundamente aos nossos corações. Poderoso, nós entramos, ó Pai, diante da Tua presença, Pai, nesta manhã. Pai querido, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse momento tão especial a qual o Senhor nos permitiu aqui estar. Agora, Senhor, Deus de glória e Deus de poder, nós pedimos, ó Pai, que a Escritura anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Age no coração do ser humano, e vimos ali o Espírito Santo, um desejo do eunuco de conhecer a palavra de Deus. Então todo o homem, todo ser humano, o desejo, por mais que não queira, mas no fundo do coração, o desejo do homem é conhecer Jesus Cristo. E nessa palavra a Bíblia nos diz que ele começa a ministrar a palavra para aquele eunuco. Ele começa a falar, explicar, e aquela palavra começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do eunuco. É assim, quando nós aceitamos Jesus. O pastor aqui falava antes, que ele nunca se arrependeu de descer as águas. Eu estava pensando, eu também com 30 e poucos anos que sou batizado, nunca me arrependi. E se fosse bíblico, tivesse um renovo de voto com Jesus, descer as águas, eu desceria novamente, porque eu tenho prazer de um dia ter descido das águas. E para mim, meu coração arde de alegria saber que o irmão João, a minha filha Adriele, tomaram essa decisão. Porque essa decisão, irmãos, depois que uma pessoa, depois que o Espírito Santo, ele entra, ele aceita Jesus, depois que a pessoa aceita. Oh, Jesus Cristo. Adri, pode vir, filho. Você vai fazer o batismo do Senhor. Irmãos, temos aqui essa jovem Adriele, praticamente todos conhecem ela desde bebezinha, né? Uma líder do Ministério de Louvor na igreja, música, uma bênção, né? E ela optou e decidiu em descer as águas do batismo. Passou pelo discipulado também, e hoje nessa manhã ela está cumprindo uma das ordenanças do Senhor Jesus. Aqui tem uma gama da família, né? Uma boa parte da família está aqui reunida. E a gente vai estar dizendo, né, a mesma frase que nós falamos ao nosso irmão João. E o nosso irmão Edilson, evangelista irmão Edilson, estará fazendo a imersão da filha dele. Nesse momento quero dar essa oportunidade para ele realizar esse batismo de águas dela. Uma Adriele. Diante de todas essas testemunhas que você promete seguir a Cristo, aos seus mandamentos, sua doutrina, seus mandamentos, enquanto aqui nós vivemos, você promete ser fiel a Cristo e ao chamado dele sobre a sua vida por toda a eternidade. Irmã Adriele, então, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus Cristo nessa manhã,
Você é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que é o batismo, meu irmão? Batismo, a palavra batismo, eu creio que todos também já sabem, é imergir, né? Uma das palavras mais conhecidas no meio cristão é imergir, né? Descer as águas. E depois que uma pessoa se converte ao cristão, ou a Jesus, o próximo passo é o batismo nas águas. Vemos que esse eunuco, este homem, ele é um homem de alto escalão da rainha. Ele foi até Jerusalém adorar a Deus. Ele foi, e quando ele voltava na sua carruagem, só que ele lia um livro de Isaías. Só que quando ele lia, ele não compreendia o que estava. 16 anos, nem se compara com a geração passada. Mas vê que o Espírito Santo, a palavra de Deus é tão tremenda, que não tem idade, não tem geração. Nós vamos iniciar o batismo em cumprimento do mandamento do Senhor Jesus Cristo, onde nós temos aqui dois irmãos, duas gerações como bem. Filha, você nunca pensou em se batizar? Aí ela falou, pai, eu já pensei. Aquilo já me alegrou meu coração. Não precisou eu me esforçar. Não precisou eu esforçar ela, insistir ela. Ela falou, pai, eu já pensei. E dali eu nunca mais falei com ela sobre batismo, ela sabe disso. Aí um dia ela chegou para a mãe dela, para nós que estava sentindo de se batizar. Isso é uma alegria, irmão, para mim, que sou pai, para minha esposa, que é mãe, para a igreja, imagina, para Jesus, cumprindo a ordenança que um dia ele falou para a igreja fazer. Aleluias. Servir a Jesus é a coisa mais maravilhosa. Muitos não entendem, muitos não compreendem. Eu ouvia esse dia a rádio, alguém falou, perguntou para um pastor, por que dentro da igreja nós somos meio restritos e no mundo nós temos mais liberdade? Por que na igreja não podemos fazer muitas coisas e no mundo nós temos liberdade? Ô irmão, aquele pastor respondeu, sim, nós somos restritos de muitas coisas, porque no mundo você não dá satisfação a ninguém. E na igreja, no caminho do Senhor, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E muitos olham, porque a palavra nos diz que existem dois caminhos, um largo e estreito. A porta estreita e caminho largo. A porta larga e o caminho espaçoso. Mas o que acontece, meus irmãos? É que muitos olham a porta. Muitos chegam na porta e olham a porta.
largo, muitos olham o caminho largo, eu vou passar por ela. Mas muitos observam a porta e o caminho, mas muitos não observam o fim dele, aonde ele vai nos levar. A Bíblia nos ensina que o caminho estreito é aquele que nos conduz à eternidade e o caminho largo é aquele que nos conduz à perdição. Por isso eu desde quando aceitei Jesus, irmão, nunca me arrependi. Nunca me arrependi de ter aceitado Jesus. Como já falei, se fosse novamente renovar esse voto, eu renovaria. Porque cumprir a palavra do Senhor é tão gostoso. Foi falado aqui também pelo nosso pastor que nós passamos dificuldade, sim. Então quer dizer que depois de se batizar a pessoa não pega mais? Lógico que pecamos, irmão. Mas não vivemos mais o pecado. Nós falhamos, sim, somos sujeitos a falhas, mas não vivemos na falha. Nós podemos errar, erramos, somos sujeitos a errar, mas não vivemos no erro, porque o Espírito Santo, depois que entra no nosso coração, ele mexe com a nossa mente. Nós, quando erramos, ele nos faz entender, nos faz compreender que nós erramos, que nós praticamos algo que não agrada ao Senhor. Então aí nós pedimos o perdão. A vida do cristão é uma vida mais maravilhosa, meus irmãos, para aqueles que creem na palavra do Senhor. Porque Paulo disse que o evangelho é loucura para o que perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. E o batismo, após vocês descerem as águas, vocês levantam, quando vocês estiverem, é um sepultamento. Toda a família, aleluia, toda a família, quando morre um ente querido, o mais que ela quer fazer é enterrar. E nós, vocês, aqueles que aceitaram Jesus, que se arrependeram, vocês, quando vocês têm o desejo de matar, morrer, sepultar esse velho homem, essa velha natureza, e ao levantar das águas, vocês levantam uma nova criatura em nome de Jesus. O simbolismo do batismo, o simbolismo é morrer o velho homem, a velha criatura, o velho eu, e ressurgir. É um ato, irmão, é um ato de fé, a qual todo crente, todos aqueles arrependidos, que se arrependeram pelo Evangelho, ele proclama, ele anuncia a sua fé publicamente para todos, que ali está, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Aleluia. Esse tempo que o Senhor preparou, né, para Biel e para o irmão que estarão descendo as águas do batismo. É um tempo que Deus preparou. E quando nós lemos Eclesiastes 3, a Bíblia vai falar que é um tempo para todas as coisas, né? Então, é o tempo para nascer, é o tempo para morrer, é o tempo para frutificar e assim por diante, né? Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz e assim por diante. Então esse é o tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui. Eu queria convidar você que pode estar em pé para Manhã. Desejamos no nosso coração que o Espírito Santo de Deus continue falando contigo. E você que ainda não tomou uma decisão de descer as águas do batismo, independente de onde você congrega, procure o seu pastor, procure o seu líder. Porque como nos foi falado nessa manhã, esse para mim é um do maior desejo, né, de todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Segue-se o batismo nas águas e depois a participar da Santa Ceia no Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão João Ferrarini, né? Nosso irmão João Ferrarini, que nos procurou desejoso em descer as águas do batismo. Está aqui a filha dele, netas, que congregam na Alcance, ali de Campina Grande do Sul. E está acompanhando aqui uma das maiores decisões do Pai, né, como testemunha aqui juntamente com toda a igreja. E o batismo, né, ele é um batismo de imersão. Como muito bem foi falado aqui. Irmão João, a gente vai.
vai estar um pouquinho mais pra frente. A gente vai estar deitando o irmão para trás. Tá bom. O irmão pode colocar as duas Vai mãos querer juntas tapar o nariz? aqui. Não vai querer tapar o nariz? Tampar o nariz, o irmão Não pode vai querer ou não vai pode tampar o nariz. A gente vai, né, falar uma frase que é uma frase normal de todos que são batizados. A gente fala, o irmão concorda, né? Que a gente vai falar. Depois a gente vai estar descendo o irmão e depois subindo o irmão também. A Deus está aqui comigo, o irmão não precisa se preocupar. Né? A gente vai Foi um excelente nadador. Irmãos, aqui está o nosso irmão João Ferrarini. Ele passou pelo discipulado na igreja e, como cumprindo, né, a ordenança do Senhor Jesus Cristo, nós aqui, a igreja e todos os presentes, irmão João Ferrarini, o irmão aceita obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra e as suas ordenanças enquanto o Senhor viver? Sim. O Senhor promete ser testemunha fiel de toda a obra do Senhor Jesus Cristo realizada sobre a sua vida? Sim. Irmão João, nós aqui, eu, pastor da igreja, diante de todas essas testemunhas, então nós batizamos o Senhor nessa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem um degrau aqui. Tem mais um outro degrau. E acho que tem mais um ali na frente, irmão João. Por algum momento eu falar nesta noite, vocês sabem, né? Acostumado com a noite. Mas nesta manhã, para mim é um privilégio estar participar da cerimônia de batismo, a qual a minha filha é uma das candidatas. E eu me sinto muito feliz pela presença de todos, amigos, irmãos, que aqui estão nos apoiando, nos privilegiando com a sua presença. E eu quero ser breve na palavra nesta manhã, a qual Deus colocou no meu coração. Eu quero que você reflita.